Quando é que volta? Quando é que volta o Lucas Moura? Depois de um ano muito difícil, sem dúvida, acho que o mais desafiador aí da minha carreira, o maior problema é minha esposa, minha família, né? Que ela, mulher, sabe como é que é com a rede social. Muito delicado, um momento muito triste, né, da história de São Paulo, com tudo que aconteceu aí politicamente. Sua conversa com ele em relação à tua volta ao time? A gente não tem tanta conversa assim, né? Que é a questão do sintético, né? Você vai jogar? Sintético, vamos lá. Você vai jogar em gramado sintético? Fala, nação tricolor ligada aqui no canal Soberano 24 Horas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje o assunto é forte. O André Hernan entrevistou Lucas Moura e trouxe à tona coisas que até pouco tempo estavam meio escondidas do torcedor. Afinal, o que realmente aconteceu com o Lucas? Por que a volta demorou tanto? Foi só físico ou teve algo além disso? Como está de verdade a relação dele com o Crespo? Por que ele não é titular absoluto ainda? O Lucas voltou a ser aquele Lucas decisivo ou ainda está em reconstrução? E mais, o que ele pensa sobre o momento político do clube, a pressão da torcida e a questão do gramado sintético? É uma entrevista bem esclarecedora, então fica até o final que você vai entender tudo. Mas antes, já deixa o like que fortalece demais o canal, se inscreve se ainda não for inscrito. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Aliás, em 2025 a gente falava muito sobre ele, Lucas Moura. Quando é que volta? Quando é que volta o Lucas Moura? 2026, assistência, jogando bem. É outro momento, hein, velho? Que bom, né? Pois é, feliz, André, de estar de volta, né? Depois de um ano muito difícil. Sem dúvida, acho que o mais desafiador aí da minha carreira, a lesão no joelho, que me tirou praticamente a temporada inteira. Cirurgia e volta, e a dor não me ajudava, não deixava eu correr. E eu fazendo sacrifício para tentar voltar, para poder ajudar o time, e não conseguia. Foi um período bem complicado, foi um período bem difícil aí da minha carreira, mas graças a Deus estou recuperado, pronto para retomar aí meu futebol, minha carreira e ajudar o São Paulo. Lucas tem dores na cápsula do joelho. Acho que você tá especialista do que é, cara, porque a gente tentava entender e era muita coisa, esse vai e volta. Como é que foi para você, assim, tipo... Cara, foi uma incógnita, confesso que foi bem difícil, passou tantas coisas na cabeça. No começo, o primeiro diagnóstico era que não era tão grave, ficaria algumas semanas e tranquilo. E aí fiquei 8 semanas, voltei e tava me sentindo bem tudo, só que na hora que eu tentava dar o arranque, sentia dor, dava uma fisgada, e mesmo assim eu fui forçando, achando que a dor ia sumir com o tempo e nada. Parei de novo, aí depois falei pro doutor, vamos fazer a cirurgia pra ver o que tem aí, porque não tá passando essa dor, né? Fizemos cirurgia, limpou tudo que tinha pra limpar, voltei depois de 20 dias, né? Era pra eu ficar umas 5 semanas, eu fiquei 3 semanas por causa do jogo da Libertadores. Voltei, a dor, mesma coisa, e cara, e ali veio assim um trevo na cabeça, né? Porque o doutor falou, poxa, eu fiz tudo que tinha pra fazer, limpei o que tinha pra limpar e a dor não tá passando, né? Mas enfim, graças a Deus um novo ano, e agora eu tô sem dor, consigo fazer minha jogada, consigo dar o arranque, preciso não, né? Já tô retomando, né? A confiança novamente, porque depois de 8 meses sem jogar, sem conseguir arrancar, sem conseguir fazer minhas jogadas características, é normal ter um tempinho para poder recuperar, né? Mas agora já tô bem, jogo a jogo, me sentindo cada dia melhor para poder retomar, né, o meu melhor nível. O jogador, ele depende muito da confiança, né? E você é um jogador de explosão. A carreira inteira é um jogador de arranque, de explosão e tal. Além do físico, você é um cara também que se cuida, nunca foi um jogador de muitas lesões. Como é que você está trabalhando o mental? Porque para mim, acho que essa é a questão principal. Como é que você está trabalhando o mental para dentro de campo voltar a ser aquele Lucas? Cara, assim, apesar da experiência que eu adquiri ao longo da minha carreira, é normal ter aquela preocupação, né? De ficar, poxa, quando que vai passar essa dor? Já fizemos tudo que tinha para fazer e a dor não passava. Tanto é que fazia os exames, estava tudo certo, e talvez fosse de outra posição, né? Talvez um volante, sei lá, um zagueiro que não precisasse tanto do arranque, eu ia conseguir jogar normal. Mas quando eu precisava do arranque, precisava do sprint, sempre me doía, né? E foi como eu joguei nos jogos que eu voltei do ano passado. Dá pra ver que eu não estava normal, não conseguia arrancar, não conseguia driblar e dar aquela arrancada que é a minha característica, sempre foi da minha carreira. Então a cabeça ficava, poxa, não, desse jeito não dá, não sou eu. Pra eu ficar em campo pra ser mais um, não compensa, né? Não adianta. Parei novamente, cuidei, fiz outros procedimentos, né? Umas agulhadas, agulha desse tamanho no joelho. Poxa, sofrimento, mas graças a Deus melhorou bem. E aí a cabeça, cara, é pensamento positivo, é força na família, né, nos profissionais que trabalham comigo, é Deus que me fortalece todos os dias, que me sustenta, né, e eu sei que iria passar.
né? Mas sem dúvida não é fácil, o cara tem que se superar a cada dia. Ô Lucas, você é muito ativo nas redes, com a tua família, com teus moleques, com a tua esposa e tal. Eu imagino também que não foi um período fácil de ler comentário, né? Porque o torcedor muitas vezes não tem acesso ao que você passa. Você falou de agulhada, você falou de processo que dói, que dói, né, cara? Como é que era ler rede social, ler comentário que às vezes não é legal? Cara, assim, André, eu aprendi a filtrar muita coisa, né, nas redes sociais. O maior problema é minha esposa, minha família, né? Que a mulher sabe como é que é com a rede social, e lê, já fica chateada, minha mãe também. Eu aprendi a filtrar bastante essas coisas, né? Porque não vai fazer bem, né? Eu aprendi a postar o que eu tenho que postar, me comunicar com as pessoas que gostam de mim e evitar ler comentários, porque aquilo ali é a minoria, né? Às vezes nem 1% do que pensa a torcida, do que pensa realmente as pessoas que me acompanham, né? E quem está de fora não vê, né? O que a gente passa no dia a dia, o que a gente está fazendo, os procedimentos que a gente está fazendo. Só se apega, às vezes, no momento do time, porque não estou jogando. Mas é claro que às vezes ler um comentário ou outro, isso machuca, isso dói, né? Porque a gente não quer passar por isso, né? É muito pior estar de fora, estar na maca da fisioterapia ali, fazendo gelo, fazendo as coisas que são chatas pra caramba, do que tá no campo jogando, fazendo o que eu amo, né? Ainda mais vendo o time, talvez, às vezes, numa situação difícil. O que eu mais quero é estar em campo, fazendo o que eu amo. Eu nasci pra fazer isso, nasci pra jogar futebol, jogar no São Paulo é o que eu amo fazer. Então ficar de fora, ficar na maca, fazendo gelo todo dia, vir pra cá pro CT pra ficar deitado na maca, fazendo gelo, fazendo choquinho, tomando uma agulhada uma vez por semana, dolorido. Isso, cara, nenhum jogador gosta de fazer isso. Nenhum jogador gosta disso. Então quando vi alguns comentários ali, obviamente chateia, mas eu aprendi a filtrar bem, né? Eu aprendi na minha carreira que elogio e crítica das redes sociais, das pessoas que eu não conheço, não faz muita diferença para mim, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei os meus objetivos, eu sei quem cuida de mim, então é isso que é o meu foco, né? E esse ano você entrou zerado, né? Você começou a pré-temporada, foi uma pré-temporada curta, é bem verdade. Calendário bombando, né, velho? E assim, hoje você, né, principalmente esse jogo clássico agora que teve, você conseguiu dar uma assistência, agora você já se sente um jogador mais seguro? Daqui pra frente aquele Lucas que a gente tá acostumado a ver? Esse é o objetivo, jogo a jogo, né, André? É óbvio que depois de 8 meses parado, não é da noite pro dia que eu vou fazer o que eu sempre fiz na minha carreira. Mas é jogo a jogo, pegando confiança, né, pegando ritmo de jogo novamente. Acredito que mesmo quem não teve nenhuma lesão ano passado, ainda nesse começo de temporada, não está no 100% fisicamente, né? Então imagine eu que fiquei 8 meses sem jogar. Então, mas fisicamente, de questão de lesão, a questão da dor no joelho já zerou, graças a Deus. Agora é jogo a jogo para recuperar a melhor forma física e a confiança, que está praticamente já restaurada. Mas jogo a jogo eu vou ficar 100% em todos os aspectos. E até o time mesmo, né? Porque assim, o ano passado, se você olhar o time do São Paulo, não é um time no papel ruim, não é um time, né, que você fala assim, esse time não compete. É um time que tem essa coisa de competir muito, né? Não entrega fácil, né? Não se entrega. O quanto os jogadores que estão voltando de lesão, de DM de muito tempo, você, por exemplo, Caleri, que voltou a fazer gol, é importante mostrar para o torcedor que esses caras voltando é um São Paulo diferente, competitivo. Sem dúvida nenhuma, é um grande reforço, né, pro São Paulo. Primeiro pela qualidade desses jogadores, né? O Caleri bem, a gente já sabe o que ele pode entregar pra gente, né? Vide aí os gols que ele já fez essa temporada. E todo mundo bem, acho que é um reforço não só de quantidade, mas de qualidade e de confiança, né, pro elenco. Porque eu acredito muito na força do nosso grupo, acredito muito na nossa união, né? E todo mundo no melhor nível, todo mundo se entregando, todo mundo correndo, a gente pode chegar muito longe nessa temporada. Essa é a minha esperança e isso que a gente vai trabalhar para conquistar, criar esse grupo sólido, né, como tem sido aí nos últimos jogos, né, crescer durante a temporada, né, e criando essa casca para a gente poder chegar firme aí nas competições. Você está sentindo uma reaproximação do torcedor? Porque assim, cara, no ano passado, algumas situações afastaram o torcedor. Não só o fato de, tipo, o São Paulo parou de jogar no Morumbi, isso é um fato, né? Mas o torcedor também, cara, Libertadores eliminação, da maneira que foi, não foi legal, perdeu os 2 jogos para a LDU, eliminação na Copa do Brasil, nos pênaltis,
no Brasileiro não teve gás para chegar até na pré-Libertadores, isso deu uma afastada no torcedor. Sem dúvida. Você está sentindo que está tendo uma reaproximação? Eu acredito que sim. Eu acho que o torcedor depende muito do que a gente entrega em campo, né? Não só em relação a resultado. Eu acho que é a nossa atitude, né? O quanto a gente corre, o quanto a gente se entrega por essa camisa. Com certeza, quanto mais a gente se entregar dentro de campo, mais o torcedor vai vir nos apoiar, vai vir nos estádios, né? E acho que começou principalmente no jogo contra o Flamengo, né? Que é o atual campeão da Libertadores, do Brasileiro. A gente teve uma superação muito grande, principalmente no segundo tempo, conseguimos uma virada aí marcante, e depois no Clássico contra o Santos. Então, acho que jogo a jogo, a gente crescendo, a gente se entregando cada vez mais, acho que a tendência é o torcedor comparecer cada vez mais nos estádios e nos apoiar, né? E o torcedor também sabe que a gente precisa deles, né? E acho que em um dos momentos mais difíceis, né, do clube, o torcedor nos abraçou, nos apoiou, e a gente precisa disso, né? A nossa força, sei que às vezes é difícil, né? O torcedor, às vezes a emoção, às vezes acaba falando mais alto, às vezes um lance, um jogo ou outro, né? É inevitável as vaias, o xingamento e tudo, mas no final das contas, quanto mais a gente estiver junto com o torcedor, quanto mais eles nos apoiarem, mais, né, a gente vai conseguir coisas positivas. O Lucas, você é um cara que conhece muito bem o São Paulo, você nasceu praticamente aqui. Hoje você sente o clube num caminho melhor? Cara, é uma pergunta difícil de responder, mas eu espero que sim, né? Sem dúvida, um momento muito delicado, um momento muito triste, né, da história de São Paulo, com tudo que aconteceu aí politicamente, né? Eu fiquei muito chateado com toda essa situação, não imaginava vivenciar isso, né? A gente passou por isso, eu estava na primeira vez que aconteceu, primeira vez, não sei se foi a primeira vez, mas com outro presidente, o Aidar, que acabou renunciando e tudo. Eu estava fora e dessa vez eu presenciei aqui. É muito triste, né, para nossa história, para nossa instituição, uma instituição tão grande, com uma história gigantesca. Cara, mas eu espero que as coisas agora melhorem, né? A gente, do nosso lado como atleta, o André, sendo bem sincero, a gente não tem acesso ao que acontece, né, nos bastidores do clube, o que acontece lá no Morumbi, de reunião, de votação, de conselheiros, isso e aquilo. O que a gente fica sabendo não tem o que sai na imprensa. Então, né, o que a gente espera, e por mais que a gente fale, poxa, vamos entrar em campo, entregar o nosso melhor e tal, vamos esquecer tudo isso, só se fala nisso, só se falava nisso, né, na imprensa e tudo, então automaticamente acabava deixando a gente chateado. Poxa, quem que vai ser nosso presidente amanhã? Quem que vai ser o nosso diretor? Quem que vai ser? Fulano vai ficar, vai sair? Então, querendo ou não, isso acaba atrapalhando, né, indiretamente, mas a gente espera que tenha resolvido isso, que tenha passado e que as coisas agora voltem para os eixos, que o São Paulo volte a ser referência como foi há alguns anos, né? E a nossa parte dentro de campo a gente vai continuar fazendo, dando o nosso melhor para que os resultados aconteçam, né? Isso, de alguma maneira, essas notícias, o impeachment e tal, isso atrapalhou em algum momento dentro de campo vocês? Cara, é difícil falar assim, poxa, que nem a gente perdeu contra o Mirassol, a gente perdeu contra o Portuguesa, Palmeiras, empate contra o Corinthians. É difícil eu citar, foi culpa do momento político do clube. Não dá para falar isso. Mas também não dá para falar que não foi isso, que isso também não afetou. Obviamente, nesse momento em que as coisas começam, ou pelo menos há uma tentativa de que o time volte a ter um caminho, tem a chegada de um cara que você conhece muito bem, que você foi campeão com ele, que é o Rafinha. Uhum. A gente às vezes aqui, e eu digo muito mídia, imprensa e tal, tem essa coisa de, parece que chegou um salvador da pátria e tal. A gente sabe que o Rafinha é um cara importante, mas ninguém é salvador da pátria. Mas o quanto o Rafinha chega e contribui para esse momento de virada de chave acelerar? Eu acho que vai contribuir muito primeiro pela presença dele aqui, né? Ele é um cara que ele é muito ativo, ele é um cara que ele motiva a gente no vestiário, que ele fala com a gente. E acredito que ele vai fazer muito bem esse elo entre o jogador e a diretoria, né? Ele parou de jogar recentemente, então ele entende muito bem, e aqui ainda, né? Então ele entende muito bem como funciona o clube, conhece todos os jogadores, entende muito bem também, né, da parte da diretoria, então ele vai fazer muito bem esse elo, e acho que vai contribuir bastante. Acho que já tem dado resultado, né? Só a presença dele, ele tem muito respeito aqui de todos os jogadores, de todos os funcionários, pela história que ele construiu na carreira dele. Então acho que vai ser muito positivo. Cara, o Crespo toda vez é questionado sobre a sua titularidade. Muitas perguntas na coletiva sobre isso. Como é que tem sido a sua conversa com ele em relação à tua volta ao time? A gente não tem
tanta conversa assim, né? As poucas conversas que a gente teve, ele sempre comenta de paciência para eu estar bem. Mas eu sou um cara, cabeça muito tranquila, assim, André. Eu tô aqui para ajudar o time, né? Obviamente que eu quero jogar, obviamente que, né, eu quero ser titular, né? Mas eu tô aqui para ajudar o time. Primeiramente, o principal é o time. E tô fazendo o meu melhor, tô me sentindo muito bem nos treinos, cada dia melhor, cada dia mais solto, mais confiante, né? Agora é esperar a decisão dele. Você pensa daqui para frente uma mudança de função ou não? Assim, óbvio que você vai estar com 40 anos, você vai estar correndo porque você tem esse perfil, né? Você é um cara que se cuida e tal. 40, você chegou até os 40. Mas você pensa numa... Vários jogadores, vou citar um cara que eu gosto muito, que era de velocidade, que é o Miller. Era inteligente e tal. Foi se reinventando. Você planeja isso pra tua carreira? Cara, no momento não, mas eu já pensei, talvez. Eu gosto bastante de jogar. Eu já fiz tantas funções da minha carreira, né? Eu já joguei de centroavante, já joguei de ponta, já joguei de meia, de lateral, já joguei. Lateral, é verdade. Mas eu gosto bastante da parte central do campo, né? Então, até como segundo volante, eu acho que eu consigo fazer aquela função ali. E talvez, quem sabe, o primeiro volante. Mas acho que eu tenho uma lenha pra queimar ainda, né? Primeiro como volante, meia, como ponta. Eu gosto da saída de bola, eu gosto de participar da construção do jogo. Então, eu acho que um dia eu posso ser útil aí nessa função, quem sabe. Mas é importante esse pensamento, né? Pois é. O Diego foi um cara que fez isso, pois né? Não, tem vários jogadores que já mudaram de posição, né? Mas não tô querendo mudar sua função, não, né? Pelo amor de Deus, hein, velho? Não, tranquilo, tem muita lenha pra queimar na frente ali ainda. Eu vou achar um lugar pra você no time, não. Não tô nessa, não. Agora, o Lucas, tem o Brasileirão aí rolando e, cara, tem um assunto que vira e mexe que acaba sendo uma pauta contigo, que é a questão do sintético, né? Você vai jogar... sintético, vamos lá. Você vai jogar em gramado sintético? Porque teve agora do Paulista, do Barueri, que ele vai jogar, não, vai ter que discutir com ele e tal, se vai jogar ou não. Você vai jogar quando tiver jogo? Bom, para esclarecer essa questão aí do sintético do jogo contra o Palmeiras, já estava meio que programado, né? Como eu falei, eu fiquei 8 meses praticamente sem jogar ano passado e joguei 3 jogos seguidos como titular, joguei 60, 70 minutos. Joguei contra o São Bernardo, joguei contra o Corinthians, joguei contra a Portuguesa. Então, até para esse controle, para a gente não correr risco, e por ser o sintético também, a gente optou para eu ficar de fora. O sintético, todo mundo sabe da minha opinião, sou totalmente contra o sintético, acho um retrocesso gigantesco no nosso futebol que é tão rico em tantos aspectos, qualidade, informação de jogador, né, competitividade. Eu acho que o sintético atrapalha muito o nosso futebol, desvaloriza muito o nosso futebol, né? Eu acho que tinha que ser totalmente banido. Sei que tem muitos gramados naturais que são ruins, mas o sintético não tem que ser opção, né? Tem um gramado ruim, vamos trabalhar para fazer um gramado bom, não tem que tapar o sol com a peneira. Isso eu já falei várias vezes e continua sendo minha opinião. Se eu vou jogar no sintético, obviamente que, cara, se eu pudesse escolher, eu prefiro não jogar. Mas, obviamente, dependendo da situação do time, dependendo do jogo, joguei ano passado contra o Palmeiras, inclusive foi lá que eu machuquei o meu joelho, joguei na semifinal do Paulista, né? Dependendo da situação do time, um jogo decisivo, cara, e dependendo como eu estiver, eu vou jogar, não tem como. Mas o sintético, eu tenho certeza que 99% dos jogadores são contra, e eu acho que é um grande retrocesso no nosso futebol. Porque é uma pergunta, porque até o torcedor do São Paulo mesmo fica com essa dúvida. Vai ter jogo, sei lá, amanhã jogo contra o Botafogo, por exemplo, um exemplo, ou Atlético Paranaense. Lucas é desfalque, porque vai ter certeza. Pois é, então, vai depender muito do momento, de como eu vou estar me sentindo também, né, da sequência que eu fiz antes de chegar nesse jogo no sintético, né, esse jogo contra o Palmeiras mesmo, como eu falei, eu vim de 3 jogos seguidos, se eu jogo acontece alguma coisa ali, eu perco a temporada de novo inteira, então não valia o risco, né, então a gente optou por ficar de fora e voltar depois. Lucas, essa temporada então, o que dá para dizer pro torcedor do São Paulo em relação a... Óbvio, você passou a limpo aqui falando sobre o que você acha da questão política do São Paulo, enfim, colocou aqui as suas visões, mas como você vê o caminho do São Paulo nesse ano de 2025? Você deu uma letra aqui falando que você vê muita coisa positiva, cara. Cara, eu acho que a gente pode incomodar bastante aí na parte de cima da tabela, e a minha esperança, é o meu sonho, eu sou muito sonhador, né, e eu confio bastante
no nosso elenco, confio bastante nessa instituição, confio bastante na força dessa camisa, né? O São Paulo, independente do momento, sempre que entra em campo, tem que pensar grande, tem que pensar em vencer, tem que pensar em conquistar títulos. É claro que a gente tem muita consciência que tem muitos times bons aí no Brasil, mas eu acho que a competitividade é muito grande e quando entra em campo, o que vai fazer a diferença é a atitude, a entrega, é o quanto a gente acredita na gente. Então, assim, tem muitos jogos aí pela frente, muitas competições e é meu último ano, né, aqui de contrato, então assim, eu quero muito finalizar essa história conquistando mais um título, né, é o meu sonho, é o meu objetivo e não vai faltar dedicação, não vai faltar entrega para que isso aconteça. Último ano de contrato ou último ano de São Paulo? É, o último ano de contrato, né, vamos ver o que vai acontecer depois, né, ainda não sei. Mas minha cabeça é desfrutar o máximo, né, deste último ano. E tá cedo para falar ainda, eu não quero nem falar isso para não me emocionar aqui, mas quero aproveitar bastante aí essa jornada e terminar o ano comemorando. Esse é o meu objetivo. Mas qual que é o teu desejo? Meu desejo, cara, São Paulo é minha pele, né? São Paulo é minha segunda pele, é minha vida. Eu amo jogar aqui, eu amo jogar futebol pelo São Paulo. Se tiver a oportunidade de ficar, que seria sem dúvida uma grande honra. Mas vamos desfrutar aí dia a dia. Tipo, aposentar no São Paulo? É o meu desejo, né? Mas tem uns bons anos ainda aí pra jogar. Vamos ver, quando chegar a hora de me aposentar, vamos ver se tem essa oportunidade de me aposentar aqui. Lucas, obrigado, irmão. Eu que agradeço, sempre um prazer. Valeu. Valeu. E aí a gente vai Fechou. se falando na temporada aí. Show de Vou ficar bola. te acompanhando aí. Fechou, show de bola. Valeu. Depois de ouvir tudo, pra mim fica claro que o Lucas vive um novo momento. O São Paulo vem de 4 vitórias, o time ganhou confiança e o Lucas, jogo a jogo, tá retomando aquilo que sempre fez dele diferente: explosão, inteligência e decisão. Ainda não é o Lucas no auge, mas é um Lucas cada vez mais confiante, mais solto e mais importante dentro do time. O próximo jogo é quarta-feira, contra o Grêmio, no Morumbi. É mais uma chance de confirmar essa crescente, porque quando o Lucas tá junto com o Marcos Antônio, Caleri, Luciano, Danielzinho, o São Paulo muda de patamar. E eu sigo acreditando muito que ele ainda vai voltar a dar muitas alegrias ao torcedor tricolor. Ele vai ser peça-chave nessa temporada. Bom, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de deixar o like, se inscrever se não for inscrito e comenta aí a sua opinião. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!